Bom, hoje, sexta-feira, eu quero também registrar com alegria o aniversário de uma companheira de trabalho, jovem, talentosa, simpática, querida, agradável, a Cristina, né, esposa do Giovanni Carol, um dos nossos diretores. Um beijão a Cristina, a futura nenê que está vindo aí, não é? A Maria Júlia, e também ao papai Giovanni Carol, todo coruja, aguardando o nascimento da sua primeira filha, e ao tio Marcelo Carvalho, que é um tio coruja também. Parabéns a Cris, que Deus abençoe sempre. Bom, é dia de advocacia trabalhista e nós vamos conversar com o doutor Marcelo Carvalho, nosso especialista da área. E hoje, falar de um assunto que é muito delicado. Problema de empresas, principalmente comércio, também indústria, mas principalmente lojas e ramos de prestação de serviço, empresas que têm que, por norma, a revista do seu empregado, do seu funcionário. Doutor Marcelo, obrigado pela presença, é uma alegria tê-lo aqui, boa tarde. O patrão tem esse direito, o empregador, de fazer revista no funcionário? Boa tarde, Dercy. Veja, Dercy, a lei é omissa no tocante ao direito do empregador fazer revista no empregado. Ah, é? No entanto, a nossa própria Constituição Federal estabelece o direito à intimidade, à privacidade da pessoa, não é? E no mesmo sentido, protege também a honra, a imagem e a moral da pessoa. Considerando, se a gente levar em consideração que a relação entre patrão e empregado é uma relação de confiança, então julgamos que não é adequado realmente, não é adequada a realização de revistas nos funcionários, porque eles estão diariamente sendo expostos, ou pelo menos sugerido que sejam ladrões em potencial. Bom, e por que as empresas fazem, então, essas revistas? O que acontece é o seguinte, Darcy, tem muitas empresas comerciais e industriais que trabalham com mercadorias de tamanho pequeno, não é? Então, muitas vezes o empregado ou até cliente pode colocar alguma coisa, algum item dentro da blusa ou dentro da calça, etc. Então, muitas empresas, quando percebem que está havendo uma saída muito grande de itens sem ser contabilizado, eles decidem por essa via extrema que seriam as revistas. Mas, volto a repetir, não é adequado que o façam, porque existem outras formas de controle. Bom, essas revistas, por exemplo, a pessoa se sentindo ultrajada, humilhada, ofendida, o funcionário pode ir à Justiça do Trabalho? Pode. E isso acontece com muita frequência. É muito comum. Não digo. Então, os empregadores, eles objetivando desencorajar os empregados de se apropriarem indevidamente de itens, acabam promovendo essas revistas. E os empregados acabam procurando, depois da rescisão contratual, a Justiça do Trabalho para reclamar indenização por danos morais. Bom, principalmente na Justiça do Trabalho, temos duas correntes de pensamento, é isso? Exatamente. Tem juízes e doutrinadores que entendem que a revista é legítima, desde que ela seja feita de uma forma moderada, discreta, desde que não haja excessos por parte do empregador. Já tem uma corrente de pensadores do direito que entendem que a revista não pode ser feita de forma alguma, nem, obviamente, de forma truculenta e nem mesmo de forma moderada, não é? Porque, como eu te falei inicialmente, a revista ela sempre pressupõe que o empregado é uma pessoa desonesta em potencial. Claro que aqueles que defendem, por exemplo, a ideia da revista, vai dizer que não, que todos são revistados, não é? Exato. E não é feita, por exemplo, uma amostragem. Hoje pegar eu, o senhor e mais um, e sempre nós. Aí seria uma suspeita. Exato. Mas se todos são revistados, é uma coisa, vamos dizer, é uma norma da empresa. Exatamente. Agora você citou amostragem, eu me lembro de um caso de não me lembro se era um comércio ou uma indústria aqui de Londrina, que na saída os funcionários enfiavam a mão num saquinho que tinha umas bolas, bola branca e bola preta. Quem tirasse a bola preta é que seria submetido à revista. Tá. É tipo de uma alfândega nos aeroportos. Aperta o botão,
Se der vermelho, se der verde, livre, vai em frente, passa. Se der vermelho, você tem que submeter à alfândega a sua bagagem, os seus pertences. Exato. E aquelas pessoas, aqueles juízes, os doutrinadores e advogados, juristas que defendem que a revista não pode ser feita em hipótese alguma, são aqueles que pensam que, com muita propriedade, que os riscos do empreendimento correm por conta do empregador. Não é? Se ele coloca em funcionamento uma determinada atividade econômica, esses ônus devem correr por sua conta e risco. Porque, por exemplo, as lojas hoje, você tem aquele código de barra, não é? Vamos dizer, eletronicamente, as mercadorias, se você sair portando uma peça, apita, não é isso? Tem isso. Muitos casos tem isso, grande maioria das grandes empresas. Então, só isso já garantiria uma segurança ao proprietário. Exatamente. Existem essas formas, né, alternativas à revista. Câmeras de vigilância, esse sistema eletrônico, etc. Tem muitas alternativas. Mas teve casos, Darcy, aqui em Londrina, inclusive, que os funcionários, no final do expediente, às 6 horas da tarde, faziam fila para entrar em um biombo. Nesse biombo, a pessoa faria revista. Só que você sabe que quando fecha a loja, os clientes que estão ali, eles permanecem. Claro, até finalizar, até finalizar a sua compra. Seu atendimento. Então, muitas vezes, aquelas pessoas... um vendedor acabava de vender alguma coisa para o cliente, o cliente estava lá no crediário ou no pacote e via aquela pessoa que fez a venda para ele na fila se submetendo à revista. Me diga um detalhe. Normalmente, nas empresas, homens revistam homens, mulheres, ou tem casos aí que seria... Por exemplo, o traje supremo, não é? Um constrangimento absurdo de um homem, por exemplo, revistar uma mulher. Vai apalpar uma moça? Já vimos esses tipos de casos, viu, Darcy? Tem? Tem, às vezes acontece. Meu Deus do céu. Às vezes acontece de homens fazerem revista em homens e em mulheres. Não é que nem no estádio, no jogo do Londrina que você vai, tem a polícia militar masculina que revista os homens e a feminina claro, que... Claro. Não, tem, mas, óbvio, isso é um caso muito... Se não me engano, aconteceu... Eu vi isso uma única vez, de um homem fazer revista em funcionários e funcionários. Sim, mas aí tem um caso, eu estava vendo aqui um relato, que funcionários teriam que abaixar as calças, tirar a blusa. Veja, Darcy... Isso aí dá uma bronca para a firma, fecha a firma, isso não exato. pode. É aquela história... Aí o marido vai lá, o noivo, o irmão, o pai, que é isso, rapaz? Exato. É aquela história de poder. O revistador, ele tem um certo poder dentro da empresa, inclusive de submeter as pessoas, de exigir que as pessoas se exponham na frente dele. Imagina você, um camarada mal intencionado, tendo uma mulher para revistar. Muitas vezes a orientação do empregador nem é para tocar no empregado, mas simplesmente dizer, ó, só puxa aqui um pouquinho o cós da calça ou faz assim com a blusa, não é? E ele estando ali diante de uma mulher, muitas vezes um camarada mal intencionado pode realmente extrapolar aquilo que foi estabelecido para ele. Um folgado, já está de olho na colega, sempre tem um abusado, vai ter um folgado, como sempre tem no Brasil. Agora, uma pergunta. O caso de um funcionário, se eu estou trabalhando, me sinto ultrajado, ofendido, humilhado pela revista, ou uma funcionária, eu preciso sair da empresa para procurar a justiça, ou eu posso denunciar na justiça, exigir continuar no meu emprego e não ser revistado? Você pode continuar no emprego. Você não sou obrigado a sair do emprego? Não, de forma alguma. Você pode fazer valer os seus direitos através da Justiça do Trabalho, mesmo com o contrato de trabalho vigorando. Em vigência. Exatamente. Ou você pode também, Darcy, alternativamente, ao invés de simplesmente entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo ao juiz que determine que parem as revistas, sob pena até, muitas vezes, de multa cominatória diária em persistindo a violação, ou então você simplesmente pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que seria uma falta grave, então, praticada pelo empregador. Claro. Por exemplo, no caso, também tem o outro inverso.
a mulher ser a revistadora do homem. Pode acontecer. Também pode e acontecer. quer botar um olho comprido, não é verdade? No marido, numa colega, num cara. Não, o assédio não, a gente ri, porque nós fomos criados numa sociedade machista, mas hoje a mulherada também é decidida, elas vão à luta. Você se lembra daquele filme, né? O assédio sexual. O assédio. Outra pergunta, essa é a mais grave. O patrão, essa é a mais importante. O patrão descobre, flagra, enfim, consegue saber, não é, que o funcionário realmente pegou alguma mercadoria da loja, da empresa, do comércio, enfim, o que faz? Ele tem, Darcy, que demitir o funcionário Mesmo imediatamente. com revista ou sem revista, não importa. Descobriu que está roubando. Exato. Descobriu que está roubando, tem que demitir imediatamente o funcionário por justa causa. Pela prática de ato de improbidade, que é o mesmo que desonestidade. Primeiro, você tem que ter provas, não é? Se você flagrou o funcionário numa situação dessa, você tem que ter provas, ainda que testemunhais, ou mesmo até registros de câmera, etc. Qualquer meio de prova lícito é possível nesse caso. E você tem que demitir o funcionário imediatamente, porque no direito do trabalho a falta não punida é falta perdoada. Como é que é? Falta não punida é falta perdoada. Ah, quer dizer que se eu for pego com a mão na massa, o patrão não manda embora, tem um prazo? Não, passou uma semana, 10 dias, aí não pode mandar mais embora por isso. Exatamente. A não ser que você... a não ser que não seja um flagrante. Vamos imaginar que você descubra que aconteceu um furto na empresa e você vai investigar. Exato. No momento em que você constatar, ou então se você tiver uma suspeita muito grave e poderosa a respeito de quem é a pessoa que supostamente, que teoricamente fez aquilo, você pode até tirar essa pessoa de escala, deixá-la à disposição até a conclusão das investigações. Claro, fica em casa ganhando, mas não subjute. Exato. Assim. O que não pode, por exemplo, constatou-se que o empregado furtou e demorou 3, 4, 5 dias, uma semana, aí decide por dar a justa causa. Aí não pode mais. Ocorre o que a gente chama de perdão tácito ou presumido. Para terminar, Marcinho, Luiz, só um minutinho. Neste caso de descobrir que dá justa causa, tem que ir na polícia fazer boletim de ocorrência? É obrigado pela lei? Para efeitos trabalhistas, não, Darcy. Não. Para efeitos trabalhistas, não. Para efeitos trabalhistas, basta que haja a conduta ímproba, que seria a conduta desonesta. Está aprovado o ato desonesto. Não há necessidade, para fins de justa causa, que você faça um boletim de ocorrência. Que muitas pessoas acham que é obrigatório chamar a polícia. Não tem nada disso. Não, para fins trabalhistas não há necessidade. Ok. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom final de semana. Na próxima semana, o doutor Marcelo vai estar de volta aqui conosco, como nosso especialista, não é, em advocacia do trabalho. Está aí a bronca, negócio de revista, homem com mulher, mulher com homem. Dá confusão. Cuidado. Gente, o Clique Tudo da TV de hoje vai ficando por aqui. Mas você sabe, na segunda nós estaremos de volta, à 13h, logo após Militão e Militão. Um ótimo final de semana, um bom feriado e até segunda.